No livro de Cantares de Salomão, as sábias palavras de Salomão dizem, no capítulo 3, que existe tempo para todo propósito debaixo do céu. E hoje é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Existem propósitos para nascer e morrer, existem propósitos para abraçar e se afastar, existem propósitos para se aproximar e amar, e existem propósitos para se afastar e odiar. Salomão diz em suas sábias palavras como um homem provado em todas as coisas que possa existir na face da terra. Salomão diz que ele teve todo tipo de criação que você possa imaginar, desde jumentos a camelos, a bois, a ovelhas, a peixes, enfim, todo tipo de plantação Salomão teve. Em plantações, ele plantou todo tipo de espécie que existia em sua época de plantas. Ele conhecia como ninguém. E uma outra coisa que é interessante, ele conhecia bastante o ser humano. Ele conhecia tanto que chegou a ter inúmeras mulheres. Inúmeras. E neste sentido, eu acredito que ele aprendeu demais com todas elas e também com aqueles que o serviam no seu palácio, visto que Salomão era um rei muito conceituado e muito bem visto por todos por causa da sua sabedoria. Mas uma das coisas eu vejo neste Salomão, e principalmente neste Salomão de Eclesiastes, um Salomão maduro, um Salomão que descreve palavras de quem já sofreu, de quem já errou, mas que claramente dá para perceber que é um homem que em muitas coisas se arrependeu. E esse princípio ele é muito interessante e ele é muito importante quando nós compreendemos ele, que é o princípio de aprender com os erros dos outros. Quando nós aprendemos com os erros dos outros, nós passamos a errar muito menos. Nós passamos a ter uma caminhada de sucesso muito mais rápida, muito mais breve. E este é um princípio que, se todos nós seguíssemos, seríamos uma igreja extremamente forte. Porque nós temos exemplos bíblicos, nós temos exemplos históricos, nós temos exemplos de várias maneiras. Nós temos livros, relatos de acertos e de erros que a igreja já cometeu. E por que ainda caímos? E por que ainda erramos? E por que ainda fracassamos? Isso é uma pergunta que devemos nos fazer. Praticar a observação do erro do outro não necessariamente é apontar o erro do próximo. Não necessariamente é excluir aquele que errou. Pelo contrário, aqueles que erraram e se arrependem, eles têm muito a nos ensinar. E muitas vezes eles são jogados fora. E aí perdemos a possibilidade de aprender. E aprender de uma forma em que não erraríamos no mesmo caminho. Porque muitas vezes se vê a causa, mas se esquece que para a causa acontecer existia um motivo. E aí muitas vezes as pessoas dizem, mas o motivo foi fraqueza. E aí nunca se pergunta, fraqueza de quê? Fraqueza por quê? Porque sabemos bem que em momentos de adversidade, momentos de dificuldade, momentos de luta, muitas vezes estamos fracos. E nessas horas, quem sabe se tivesse um ombro amigo, nós teríamos escapado destes fracassos. Se nestas horas de dificuldade, quem sabe aparecesse alguém para nos socorrer, não tivéssemos caído.
E aí muitas vezes, muitos culpam Deus por não ter enviado alguém. Deixe que isso é um princípio que o Senhor deixou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Quando nós observamos esta caminhada, quando nós observamos estes ensinamentos de Salomão, nós percebemos que, diante de tudo isto, nós temos muito que aprender. E uma mensagem como esta é uma mensagem reflexiva, uma mensagem que traz à tona conhecimento acerca de um homem extremamente sábio e o homem mais rico que já existiu nessa terra. Um homem que criou, que plantou, um homem que teve inúmeros relacionamentos e que tem muito a ensinar e que com certeza devemos ter o cuidado de observar tudo aquilo que Salomão deixou como escrito para que não errássemos. Hoje eu estou aqui justamente trazendo à tona essa questão do tempo. O tempo é algo que pouco temos observado, sabe por quê? Porque ele tem passado muito rápido. O tempo tem passado extremamente rápido. Quando você menos espera, acabou o ano. Até um ano trágico como esse, um ano de pandemia, em que politizaram todo esse acontecimento e foi esse caos, né? Até em momentos como esse, o ano passa voando. Mas neste final de ano, neste início de ano, que possamos despertar para observar os conselhos que Salomão deixou para não errarmos. Observar o irmão que está ao lado, se ele está fraco, porque em algum momento podemos estar ajudando alguém a não cair. E ainda uma terceira coisa, olhar o irmão ao lado, porque pode ser que seja ele a pessoa em que nos dará a mão no momento da adversidade. Então este início de ano, fica esta reflexão. Uma reflexão em que nós possamos aprender com os erros dos outros para não errarmos. Que possamos olhar para o nosso irmão, para o nosso companheiro, para a nossa companheira que está ao nosso lado na caminhada, para não abandonar ninguém, ainda que venha cair. Porque se fosse por queda e abandono, Jesus poderia ter dado o exemplo com Pedro, que o negou. Mas pelo contrário, Jesus foi lá no mar da Galileia e disse a Pedro, vem para perto de mim. E ainda deu mais responsabilidade a ele, apacenta as minhas ovelhas. Então que possamos aprender com Jesus, ouvir os conselhos de Salomão e seguir este ano, porque este ano será de bênçãos. Que o Senhor abençoe a tua vida grandemente. E eu quero encerrar declarando, Revenu Shalom Aleichem, desejo paz a você. E um ótimo começo de ano que vai ser de bênçãos. E domingo tem mais. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau.